Então, vamos nos preparando para o nosso evangelho de hoje. Vamos buscando mentalizar, ver na nossa mente mesmo, a nossa casa, Amor em Gotas. Enxerguem aquela porta de entrada, ou se você entra pelo estacionamento, aquele corredorzinho que vai até a entrada. Imagine-se indo até onde você costuma trabalhar, costuma ser atendido, costuma ouvir o Evangelho. Acomode-se, tranquilize-se e comece a partir de agora a sentir todo o amor que aquela casa derrama sobre nós. Esse amor que vem do Mestre Jesus, que sempre está nos acolhendo, nos consolando, e que a gente encontra em abundância na nossa querida Amor em Gotas. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos com todos os mentores, toda a equipe espiritual do Amor em Gotas, reunidos em vibração, em espírito, em coração, e nos unindo a você nesse momento, Mestre. Pedimos a sua luz, o seu amor, a sua vibração, para que possamos extrair do Evangelho as gotas de luz, as gotas de amor, as gotas de paz que tanto necessitamos nessa nossa jornada, nesses momentos que estamos vivendo. Pedimos ainda, Mestre, que durante esse nosso Evangelho, as suas equipes espirituais se desloquem até os lares que aqui estão reunidos e possam, durante todo o Evangelho, fazer uma limpeza fluídica, fazer uma limpeza vibracional, derramando nos lares a sua paz, trazendo serenidade, harmonia, compreensão, enfim, Mestre, inundando os nossos lares com o seu amor. E com esse amor, pedimos licença para iniciar o Evangelho desta noite com a oração de amor que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Pai, cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, meus amigos, hoje, na nossa conversa, eu quero trocar uma ideia com vocês, para a gente refletir um pouco sobre a presença de Jesus nas nossas vidas. Será que Jesus realmente nos encontra aonde nós estivermos, como nós estivermos, do jeito que nós estivermos? Será que Ele sempre está junto de nós? Você sente a presença de Jesus na sua vida? Em todos os momentos? Então, para essa nossa reflexão de hoje, eu vou buscar o capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mas eu vou buscar o item 11, que diz o seguinte, que é uma passagem de Mateus. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus,
vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus foi esse Espírito que veio nos trazer a cura para todos os males, com um único remédio: o amor. Mas como será que ele aplicava esse amor? Como será que ele aplica esse remédio nas nossas vidas, esse remédio divino nas nossas vidas, nesse momento que estamos vivendo? Pensa onde você está hoje, mas não só fisicamente. Pensa onde você está espiritualmente nesse momento da jornada. Porque nós podemos estar aqui fisicamente, mas nosso espírito, nosso pensamento pode estar numa região influenciado por vibrações pesadas, por conta dos nossos sentimentos mais pesados. Onde nós estamos hoje? Será que onde estivermos e como estivermos nos sentindo, Jesus vai até nós? Então, para tentar entender um pouco mais de como esse mestre se faz presente em nossas vidas, que eu vou buscar em algumas passagens evangélicas e fazer a conexão com essa nossa passagem do Evangelho de hoje, do Espiritismo, onde o mestre é apresentado como o bom pastor. Então vamos buscar a origem. A palavra pastor. Se nós formos buscar a origem da palavra pastor, o significado, no grego, que foi da onde vieram todas, ou a grande parte das versões que nós temos do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Então, no grego, pastor tem a seguinte origem. A palavra é poimen, P-O-I-M-E-N, e que significa aquele que apacenta, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que alimenta o espírito. E quando eu estava estudando e lendo alguns textos para essa nossa conversa de hoje, eu descobri que eu imaginava assim, e muita gente pensa assim, que quando a gente diz assim, a parábola do bom pastor, mas eu descobri que não é uma parábola, não existe a parábola do bom pastor. É o que os estudiosos caracterizam como perícope. O que é uma perícope, né, Vicente? Na verdade, também é um termo grego que significa o seguinte: você pega um texto maior e vai recortando ao seu redor para pegar um trecho para refletir mais profundamente sobre ele, para estudar em separado aquele pedacinho de um texto maior. As parábolas normalmente têm um começo, um meio e uma conclusão. A perícope, que é o caso do Bom Pastor, é um trechinho que foi tirado para um estudo mais profundo. E o Mestre Jesus, então, nos é apresentado como o pastor nessa perícope que dá a própria vida para defender suas ovelhas. E nós vamos encontrar um paralelo, vamos encontrar até uma metáfora muito parecida com essa perícope, num salmo que é muito conhecido de todos nós, que é o Salmo 23. Lembram dele? Do começo, do 1 ao 3, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, quase em todo o Evangelho, o mestre é apresentado como o bom pastor. Aquele que cuida de
todas as suas ovelhas, não deixando que nenhuma se perca. Mesmo aquelas ovelhas mais teimosas, né? Que são trazidas para junto do rebanho várias vezes, trazida para o caminho certo várias vezes, porque tropeçaram, né, no caminho errado, porque se machucaram em veredas indevidas, e aí começam a sentir dores. E o mestre nos traz, ou traz essas ovelhas, novamente para o rebanho. Mas ovelhinhas teimosas, logo começam a achar que estão enxergando uma grama mais bonita lá longe, né? Um pasto mais bonito, e se lançam, esquecem do rebanho, esquecem do pastor. Porque qualquer atrativo exterior faz com que ela esqueça a proteção, o aconchego, o cuidado que ela tem quando ela está junto ao bom pastor. Mas eu quero ressaltar aqui que um ponto que eu acho muito importante para entendermos de maneira mais clara essas situações onde o mestre é nos apresentado como o bom pastor. A figura do pastor, utilizada nessas tão diversas passagens, ela foi utilizada porque era uma imagem muito conhecida pelo povo judeu. Principalmente no Velho Testamento. Nós fomos buscar lá, Moisés era pastor, Davi foi pastor, entre tantos outros, né, que a gente podia citar aqui, que também eram pastores. A atividade do pastoreio era uma das atividades mais praticadas naquela região, naquela cultura. Então, essa figura trazia muito mais sentido, mais significado para aquelas pessoas. E quando chegava a noite, quando chegava a escuridão, quando chegava o perigo, o pastor permanecia com o seu rebanho no aprisco. Então, vamos lá, o que é um aprisco, né? O aprisco era o cercado onde era deixado o rebanho. Mas também é utilizado, e tem uma origem essa palavra, num sentido figurado de família. Então, quando alguém diz assim, ele voltou para o aprisco familiar, ou seja, ele voltou para a segurança da família. Então, quando ele estava com o seu rebanho no aprisco, o pastor cuidava da alimentação, da água, da proteção, da segurança do rebanho. E cuidava dos doentes, dos feridos. E mais, defendia seu rebanho do ataque dos inimigos, que se ocultavam nas moitas e principalmente enganavam as ovelhas no escuro e atacavam aquelas mais distraídas e iludidas com imagens irreais que se afastavam do rebanho, muitas vezes iludidas por imagens no escuro. O bom pastor, e aqui eu quero destacar isso para que as pessoas, né, não confundam, o pastor não tem um enfoque de nos considerar um rebanho de animais. Não. Quando ele é tratado como bom pastor, é visto como bom pastor e relatado assim, é para deixar muito forte, muito claro o papel, a imagem daquele que cuida, daquele que ensina, que orienta, que guia, daquele que educa mesmo, que é a figura do mestre. Tanto assim que em diversas passagens, Jesus diz para aqueles que o seguiam e que depois seriam orientadores, né, seriam os trabalhadores que iriam implementar o seu evangelho, iriam sedimentar o cristianismo após a sua partida, muitas vezes ele disse para eles, apacenta
minhas ovelhas, antes de serem pastores de almas. Ou seja, protege o meu rebanho, protege aqueles que comungam comigo o evangelho, o amor. Antes de você se dizer um pastor de alma, primeiro protege, agrupa, né, orienta, mostra o melhor caminho. No Novo Testamento, né, no Evangelho, se a gente for fazer uma comparação, você vai ver que começam a aparecer mais figuras de pescadores. Lembram? Pedro, o irmão de Pedro, de alguns agricultores, né? É só vermos aquelas passagens mais conhecidas do Evangelho. Mas mesmo assim, mesmo quando já tinham essas presenças, o mestre ainda utiliza a figura do pastoreio, do cuidado que eles teriam que ter para orientar todos os que queriam seguir os seus ensinamentos. No Evangelho de João, no capítulo 21, nós temos o seguinte diálogo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer por uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: Então apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez Jesus se dirige a Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão Pedro, já entristecido por ter dito pela terceira vez, disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus então disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vejam, o mestre utiliza o verbo apacentar, não pastorear. E essa sutileza é importante porque ele não se referia aos animais, que era utilizado quando tratava de pastorear o rebanho. Ele se referia a espíritos famintos e sedentes por amor, que somos todos nós. Que precisávamos, né, naquele tempo, e precisamos mais ainda, de alguém para nos orientar, para nos cuidar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade espiritual, para nos mostrar a realidade da vida eterna. Então, apacentar significa conduzir à paz, é ser pacificador. Então, o que o mestre nos pede também é para que nós apacentemos os nossos ambientes, as nossas famílias, as pessoas que estão conosco. Se Jesus hoje sentasse aí do seu lado e te perguntasse, vou pegar aqui uma outra pessoa, na semana passada eu falei com o Alberto, hoje eu quero falar com o Jean. Jean, se Jesus sentasse aí do seu lado, eu sei que você tem uma anotação, uma coisa, e falasse assim: Jean, tu me amas? E você vai dizer para ele: claro, mestre, eu te amo. E ele vai dizer para você: então apacentas as minhas ovelhas, o meu rebanho. O que ele quer dizer isso? E ele diria isso para cada um de nós: age em meu nome, compartilha o meu amor, seja pacificador, conduz a paz, porque a paz agrega, a paz aproxima. É só nós vermos quando tem duas pessoas conversando amigavelmente, amorosamente, elas estão muito próximas, elas falam baixinho,
Mas quando estão divergentes, quando estão discutindo, cada uma começa a falar mais alto, gritar, gritar. E sabe por que as pessoas estão tão próximas fisicamente, gritando tanto? Porque os espíritos estão se afastando. E elas sentem necessidade de gritar, de manifestar. Mas o que Jesus nos pede é: apacenta o meu rebanho. E aí nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 10, de 7 a 15. Aqui o mestre, e olha só a mudança, o mestre já não se apresenta mais como o pastor. O mestre se apresenta como a porta das ovelhas. Diz assim essa passagem: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que seriam esses ladrões, esses mercenários que Jesus coloca nessa passagem? Que captura suas ovelhas, que as afasta do rebanho. Na nossa vida, vamos trazer para a nossa vida, são as atrações fúteis que podemos nos apegar no caminho encarnado. A materialidade, as paixões desvairadas, esses são os ladrões e mercenários que capturam a ovelha. São os lobos que vêm e capturam a ovelha e nos afastam do rebanho divino. Mas o mestre se apresenta como a porta das ovelhas. E aqui eu quero trazer para a gente entender o que é a porta das ovelhas. A cidade de Jerusalém tinha 12 portas. E normalmente, naquela época, as cidades eram cercadas por muralhas e com grandes portões ou portas para controlar a entrada e saída das pessoas. E ainda em Jerusalém, hoje, as muralhas separam a cidade velha da cidade nova. 12 portas tinha Jerusalém: das ovelhas, dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta de monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da atribuição e a porta de Efraim. A porta das ovelhas e as demais portas de Jerusalém, se nós formos pensar, trazem significados espirituais riquíssimos para nosso entendimento de como é a simbologia daquela cidade, da onde Jesus viveu, para as nossas vidas. Mas eu não quero fugir do nosso tema de hoje, do Evangelho, mas quando eu estava estudando para hoje, estava lendo sobre as portas, eu pensei, puxa, dá para desenvolver uma palestra muito, muito profunda espiritualmente, se eu buscar trabalhar o significado espiritual de cada uma dessas portas e conectar com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque eu posso pensar sobre a entrada, para onde cada uma delas me leva,
mas somos nós que escolhemos por qual porta nós queremos passar. Mas isso pode ser para frente, ou pode ficar aqui como uma sugestão como diz meu filho que é jornalista, fica aqui uma sugestão de pauta para os oradores. Pode desenvolver uma palestra sobre isso, seria riquíssima, lindíssima seria. Pensar nas 12 portas de Jerusalém pelo aspecto espiritual e conectar com as moradas na casa do meu Pai. Mas vamos fazer a conexão hoje com a primeira delas. E a primeira delas era a porta das ovelhas. E Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Mas só que a porta das ovelhas, além de ser a primeira, ela era menor. Por ela não passavam os homens, somente as ovelhas, somente o rebanho. Os homens aqui podem ser a representação dos valores materiais, dos valores de tudo que é terreno. Vejam, quando Jesus traz essa simbologia de que ele é a porta das ovelhas, nós podemos nos remeter à porta estreita, né, a porta larga. Ele diz, aquelas que passarem pela porta das ovelhas encontrarão pastagens, encontrarão segurança, não estarão mais sujeitas aos lobos, aos ladrões. Então, só para aquela que entendeu o ensinamento do bom pastor e compreendeu que o maior tesouro de nossas vidas é conquistar o caminho para o reino de Deus, que é o que a gente tanto busca, a gente começa a entender o que é essa presença do bom pastor na nossa vida. Ele se coloca como bom pastor. Eu te ajudo, eu te cuido, eu te protejo, eu te carrego se você estiver ferido, mas também é através de mim que você vai chegar até o Pai. E um detalhe nessa porta das ovelhas. A porta das ovelhas ficava muito próxima da fonte de Betesdá. Mas o que isso tem a ver, Vicente? A porta das ovelhas, a qual Jesus se identificou, ficava muito próximo daquele tanque, da fonte de Betesdá, que vamos lembrar aqui da passagem que conta que de tempos em tempos descia um anjo e as águas se movimentavam nessa fonte. E o primeiro que conseguisse se banhar naquela água seria curado. E ali se encontrava um homem paralítico em uma maca. Esse homem já era paralítico há 38 anos. E estava ali esperando que alguém o levasse até a água quando ela se movimentasse. Porque o anjo estava naquele momento. Mas aqui eu quero pedir para vocês imaginarem comigo. Imagina só, todo mundo ali em volta daquela fonte. Aí, de repente, alguém grita, a água mexeu. Qual é a chance daquele coitado que está na maca chegar na água? Porque é só um que vai receber a cura. Zero, né? Vai sair aquela correria, passa por cima, pisa na cabeça e dá cotovelada, e eu quero ser o primeiro. Olhem só, a água mexeu e a correria de todos, sem se importar com o próximo mais necessitado. Ainda bem que no nosso mundo hoje não é mais assim, né? Todos se importam com aquele que está ali do lado, machucado, mais necessitado espiritualmente. E assim, né? A gente nem pensa mais assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, nada disso, né? Não. Eu fico imaginando nos dias de hoje, nós tivéssemos uma fonte. Vocês já imaginaram a confusão que ia ser, gente? Pois é. Mas Jesus ajuda aquele homem, segundo os relatos, mandando que ele se levante e diz para ele pegar o catre, a maca, e para que ele vá até a água. Ou seja, o mestre sempre está por perto de suas ovelhas para ajudá-las. Mas cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Ir em busca de se aproximar dele e receber
todas as bênçãos que nós podemos ter estando junto ao bom pastor. O texto nos diz que Jesus conhece todas as suas ovelhas, como o Pai as conhece. Ou seja, ele tem uma ligação íntima com cada um de nós. A conexão espiritual com cada um de nós em todos os nossos momentos. Só que esse amor que nos conecta ao Mestre e também a Deus é um amor exigente. É um amor que pede que cada um de nós, para nos mantermos dentro do rebanho, né, na área segura do rebanho, cumpramos 2 mandamentos. Amar a Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Essas 2 passagens estão em Marcos. E aí, como seguidores desse Mestre Jesus, como ovelhas desse rebanho abençoado, somos convidados pelo bom pastor a viver esse mesmo amor, que vai exigir de nós morrer por ele. Aí alguém pensa assim, mas Vicente, como assim morrer por ele? Que conversa é essa? Eu não estou falando da morte física. Esse amor exigente pede a morte do egoísmo, pede a morte do orgulho, pede a morte da intolerância. Enquanto nós continuarmos a olhar para o próximo, considerando que raça, cor, classe social, cultura, orientação sexual, tipo de família, que são essas coisas que agregam valor ao ser, enquanto nós olharmos para o outro achando que isso que agrega valor ao outro, nós estaremos nos perdendo do rebanho, estaremos sendo presas fáceis dos lobos, dos ladrões, nos afastando do bom pastor. Eu queria pedir agora, Fabi, se você pudesse colocar aquela imagem que eu te mandei, se tiver fácil, senão eu continuo. Essa imagem, minhas amigas e meus amigos, talvez seja uma das mais representativas da nossa vida hoje. Pensa quantas vezes nós já estivemos feridos, já nos machucamos, já sofremos por escolhas erradas que nós fizemos. Mas o bom pastor nunca abandona nenhuma de suas ovelhas. Ele vai nos carregar. Quantos de nós que passamos por momentos de sofrimento, de perdas, e que só conseguimos continuar a jornada, mesmo que lentamente, porque sentimos, por alguns momentos, o Mestre nos carregando. E se nós sentimos ele nos carregando, é porque nós restabelecemos a conexão de amor com esse Mestre Jesus. Esta imagem traz uma simbologia de que o Mestre sempre está disposto e disponível para nos resgatar. E, se for preciso, nos carregar até que a gente consiga novamente caminhar com as nossas próprias pernas. E ele não desiste de nós nunca, mesmo com a nossa teimosia em cada encarnação em fazer essas escolhas erradas.
escolhas que não agregam a nossa evolução espiritual. Esse carregar nos ombros, minhas amigas e meus amigos, é a representação da misericórdia de Deus em nossas vidas. Alguns, quando ouvem a passagem, né? Obrigado, Fabi. Quem de vós, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu? Pode pensar assim, como é que um pastor coloca em risco 99, quase todo o rebanho, deixando no deserto por conta de uma? Porque o bom pastor sabe que mesmo estando num terreno estéril, no deserto, numa situação tempestuosa, aquelas ovelhas que fazem parte do seu rebanho porque se conectaram com ele, não vão se desgarrar, não vão fugir do aprisco se estiver no aprisco, não vão se perder. Porque elas sabem, elas confiam, elas têm fé nesse bom pastor. Sabe que ele jamais as abandonaria. Então, onde eu encontro o bom pastor? Se você nesse momento está se sentindo ainda meio abalado, meio abalada, meio perdido, perdida, nessas notícias, nessa turbulência, tanto sofrimento, onde você estiver, com o seu coração, com o seu espírito, lembre-se, o bom pastor está aí ao seu lado para te carregar se for preciso. Porque Deus sempre, com seu amor, coloca Jesus ao nosso lado. O bom pastor vai estar onde nós deixarmos que ele esteja. E para encaminhar para o encerramento do Evangelho de hoje, eu quero trazer um trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, onde fala da missão dos espíritas. E diz assim, e para entendermos, né, que o Mestre Jesus, o bom pastor, está sempre, estará sempre, sempre do seu lado, cuidando de você. Sempre que nós quisermos buscar a segurança do seu aprisco, sempre que nós quisermos nos aproximar novamente do seu rebanho, sempre que nós quisermos buscar a porta das ovelhas para as verdes pastagens, como diz no Salmo 23, ele estará conosco. E diz assim esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Por conta, o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Vejam a sutileza desse trecho do Evangelho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Se nós formos ovelhas do rebanho desse bom pastor, não cairemos nas garras de lobos e nem nas armadilhas para lobos. E no Evangelho de João, para nós encerrarmos o Evangelho, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, o bom pastor. Bom, meus amigas, meus amigos, esse era o nosso Evangelho de hoje. Vamos agora às nossas vibrações. Vamos buscando nos conectar com esse bom pastor, com toda essa equipe espiritual que derrama esse amor infinito sobre nós, pedindo
pela paz no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade e nos nossos lares. Mestre Jesus, queremos vibrar muito em amor por todos esses espíritos que estão reencarnando neste momento no nosso planeta. Essas crianças maravilhosas, esses espíritos que retornaram para cumprir suas missões, suas tarefas. Proteja-os, Senhor. Mestre Jesus, queremos vibrar muito por todos os nomes que foram colocados aqui neste nosso chat. Que todos eles, encarnados e desencarnados, recebam o bálsamo divino que alivia a dor do corpo e da alma. Mestre, queremos vibrar muito por todas as nossas famílias, Mestre. E pedindo que nesse momento as equipes espirituais que estão nos nossos lares concluam o seu trabalho, deixando um ar leve, sereno, tranquilo nos nossos lares. Mestre Jesus, queremos vibrar muito, Mestre, pela nossa Casa Espírita Amor em Gotas, pedindo a proteção vibracional para toda a equipe que ali trabalha, encarnada e desencarnada, que diuturnamente estão atendendo às necessidades do corpo e do espírito. Finalmente, Mestre Jesus, pedimos uma bênção por nós mesmos. Queremos, Mestre, sentir a sua mão sobre as nossas cabeças. Vamos sentindo descer da sua mão uma chuva de pontos luminosos energizados com o seu amor, a nos envolver todo o espírito e o corpo físico, melhorando os nossos centros de força, as nossas células, enfim, criando uma cúpula protetora iluminada que nos protegerá na jornada que segue e mais esta encarnação. Assim, Mestre, despeça-nos em paz e com o seu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.